Você já parou para pensar que, às vezes, o verdadeiro cego não é quem não enxerga com os olhos, mas quem se recusa a enxergar a verdade? Quantas pessoas veem milagres acontecendo diante delas, e mesmo assim continuam espiritualmente cegas? Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos refletir sobre uma das histórias mais profundas do Evangelho, a cura do cego de nascença, narrada no capítulo 9 do Evangelho de João. E talvez, ao final dessa reflexão, você perceba que essa história não fala apenas sobre aquele homem, mas também sobre nós. Antes de continuarmos, eu quero te convidar a fazer algo simples. Respire fundo por um instante. Desacelere um pouco a mente. E permita que esta palavra fale diretamente ao seu coração. Vivemos em um mundo cheio de distrações, preocupações e pressa. Mas a palavra de Deus nos chama a parar, refletir, enxergar a vida com outros olhos. Porque muitas vezes estamos olhando para tudo ao nosso redor, mas sem perceber o que Deus está fazendo na nossa própria história. E é exatamente sobre isso que o Evangelho de hoje nos ensina. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus?
Nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso! Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis: Nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Naquela época, muitas pessoas acreditavam que todo sofrimento era a consequência direta de algum pecado. Por isso os discípulos fazem aquela pergunta: Quem pecou para que ele nascesse cego? Mas Jesus quebra completamente essa lógica. Ele mostra que nem todo sofrimento é castigo. Às vezes, certas situações da vida se tornam um lugar onde Deus manifesta a sua obra. Pense um pouco na vida de hoje. Quantas vezes alguém enfrenta uma doença, uma perda, uma dificuldade, e imediatamente as pessoas começam a perguntar: será que fez algo errado? Será que isso é castigo? Mas o Evangelho nos mostra algo muito mais profundo. Deus pode transformar até aquilo que parece dor, em um testemunho de luz. Aliás, se você gosta de reflexões como essa e deseja continuar crescendo espiritualmente, aproveite para se inscrever no canal, porque sempre temos novas mensagens para fortalecer a fé. A história continua de forma interessante. Quando o homem começa a enxergar, as pessoas ao redor ficam confusas. Alguns dizem: Não é ele que ficava pedindo esmola? Outros dizem: Parece com ele, mas não deve ser. E ele responde: Sou eu mesmo. Percebe algo curioso aqui? Antes ninguém prestava atenção naquele homem. Ele era apenas mais um mendigo à beira do caminho. Mas quando a vida dele muda, todo mundo começa a questionar. Isso também acontece hoje. Quando Deus transforma a vida de alguém, muitas pessoas duvidam. Quando alguém abandona velhos caminhos. Quando alguém encontra a fé. Quando alguém muda de vida. Sempre aparecem vozes dizendo: será mesmo? Será que mudou de verdade? Mas a resposta daquele homem é simples e poderosa: eu era cego, e agora vejo. Ele não faz um discurso complicado. Ele simplesmente testemunha o que Deus fez na vida dele. E talvez aqui exista uma pergunta importante para cada um de nós: o que Deus já transformou na sua vida?
Será que você reconhece os momentos em que Deus abriu seus olhos? Ou ainda está preso à cegueira espiritual? Agora vem uma das partes mais profundas dessa história. Os fariseus começam a investigar o milagre. Eles interrogam o homem. Chamam os pais dele. Tentam desacreditar o que aconteceu. Por quê? Porque o milagre aconteceu no sábado, e isso quebrava as regras religiosas da época. Perceba algo impressionante. Os fariseus enxergavam perfeitamente com os olhos físicos, mas eram incapazes de reconhecer o agir de Deus. Enquanto isso, o homem que era cego começa a enxergar cada vez mais espiritualmente. Veja a progressão. Primeiro ele diz: esse homem chamado Jesus. Depois ele afirma: ele é um profeta. Mais tarde ele diz: se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. E finalmente, quando Jesus o encontra novamente, pergunta: acreditas no Filho do Homem? Ele responde: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus diz: tu o estás vendo. É aquele que fala contigo. E então ele declara: eu creio, Senhor. E se prostra diante de Jesus. Aqui está o detalhe profundo que muitas pessoas não percebem. O milagre não foi apenas a cura dos olhos. O verdadeiro milagre foi a abertura do coração para reconhecer quem é Jesus. Enquanto o homem que era cego chega à fé, os fariseus, que achavam que sabiam tudo, permanecem na cegueira espiritual. Por isso Jesus diz no final: eu vim para que os que não veem, vejam. E os que pensam ver se tornem cegos. Em outras palavras, a maior cegueira não é física. É espiritual. É quando alguém acredita que já sabe tudo, que já entende tudo, que já vê tudo, e por isso não consegue reconhecer Deus agindo diante dele. Talvez hoje Deus esteja tentando abrir os seus olhos para algo. Talvez exista uma situação na sua vida que você não entende. Talvez exista uma dor, uma dificuldade, ou um momento de escuridão. Mas lembre-se de algo importante. A história daquele homem começou na cegueira, mas terminou na luz. E o mesmo Deus que transformou a vida dele continua agindo hoje. Por isso, durante o seu dia, faça uma pergunta sincera no seu coração: Senhor, existe alguma área da minha vida em que eu ainda não estou enxergando? Peça a Deus que abra seus olhos para reconhecer sua presença, sua direção e seu amor. E agora eu gostaria muito de ouvir você. Deixe aqui nos comentários qual foi a parte dessa reflexão que mais tocou o seu coração. Ou, se quiser, escreva também seu pedido de oração. Eu vou ler e orar por você. Que Deus ilumine seu caminho. E que você nunca deixe de enxergar a luz que vem de Cristo.